Vem Pan News Natal no Instagram e @JP News Natal no X. Edivan Martins, 10 horas 11 minutinhos, Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado aí no dia 4 de fevereiro, gente. Importantíssimo, né? Reforçando com certeza absoluta a importância da prevenção, do controle dessa doença que é tão difícil, né? Pra gente, pra quem passa, pra família, né? Pra todo mundo. E aí, gente, para esse ano de 2025, o Brasil deve registrar cerca de 704 mil novos casos de câncer, segundo o Instituto Nacional do Câncer, né? O INCA. Especialistas apontam que ao menos 30% desses casos, olha só, gente, 30% desses casos poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida. E aí, gente, pra gente, claro, entender melhor quais hábitos fazem a diferença aí no seu dia a dia, principalmente para esta prevenção, quais os desafios no combate a essa doença, né? A gente está recebendo mais uma vez aqui nosso querido, né, oncologista Pedro Vitor Nogueira, tá conosco nessa manhã, mais uma vez para te dar esse alerta, um alerta importantíssimo, né, sobre uma doença que, graças a Deus, Pedro, a gente vem falando muito mais, né? Levando mais a informação, que é de suma importância, principalmente no momento ali que a pessoa recebe ali aquele diagnóstico, né? Que não é tão fácil. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você conosco aqui hoje nessa manhã. Vamos levar essa informação para as pessoas. Obrigado. Agradecer a Edivan e a Andresa mais uma vez, mais uma oportunidade de estar conversando com a população. Bom dia aos ouvintes. É mais uma oportunidade que a gente tem de educar e conscientizar a população sobre medidas fundamentais na prevenção do câncer. Foi agora, né, 4 de fevereiro, a gente fala que é o dia do combate ao câncer. Então é mais uma campanha para estimular. Quando a gente fala de prevenção do câncer, a gente fala principalmente de medidas que são medidas de hábito de vida, como que nós podemos melhorar os nossos hábitos de vida para se afastar dos fatores de risco de desenvolvimento do câncer. E a gente fala também nos exames de rotina de saúde periódica para fazer a detecção precoce, né? Então, quando a gente faz uma conversa com a população, faz palestras, seminários e vai nas mídias, né? A gente tenta educar a população sobre essas medidas. Tem algum motivo, Pedro, por que esse dia foi escolhido, o dia 4 em si? Tem algum motivo? Eu acho que é um dia mundial, sabe? Acho que acabou sendo padronizado mundialmente. Não teria algo específico teria ali, algo né? específico, não. Sim. Mas o importante é que a gente está aqui justamente para discutir, né, esse dia 4, para trazer essa lembrança, né, para levar para as pessoas essa questão do estilo de vida. A gente tem mudado bastante o nosso estilo de vida, né, Pedro? Eu acho que muito estresse, né, o dia a dia, aquele corrido, aquela ansiedade, e tudo isso pode influenciar, né, quando a gente fala do câncer. Com certeza. Assim, o que se tem documentado hoje, comprovado para a redução do risco de desenvolvimento de câncer? Então, alguns hábitos, eles são sabidamente cancerígenos. O principal de todos é o cigarro. Falo que eu sou o inimigo, é o meu maior inimigo. A gente fala todos os dias, reforça a importância. Hoje o cigarro, ele é considerado como a principal causa de morte prevenível no mundo. Então, assim, se alguém quer realmente evitar... pulmão, no caso. Não só o câncer, né? A gente fala de câncer, o cigarro, ele tá de doença cardiovascular. Eu não vou nem entrar no mérito né? A gente vai falar sobre câncer, mas existe uma série de malefícios, como enfisema pulmonar, doença arterial coronariana, AVC, infarto. Então, hoje, no mundo, o cigarro, ele é a principal causa de morte prevenível. Então, se você quiser prevenir uma morte, parar de fumar seria a medida de maior impacto. Dentro do âmbito do câncer, são incontáveis os cânceres que o cigarro está associado. Os mais, assim, os de maior risco de associação é principalmente pulmão, região de cabeça e pescoço, né, por onde a fumaça vai passando, câncer de pâncreas, e o trato urinário também. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, rins e bexiga também estão muito associados, porque esses produtos do cigarro, eles vão acabando sendo eliminados na urina e vão também fazendo lesão na via urinária. Então, todos os tipos de cânceres, mais ou menos, estão associados ao cigarro. Minha nossa. E agora tem essa onda aí do cigarro eletrônico, né? Ixi, acho que é pior ainda, né, Pedro? O vape, ele veio com essa... eu falo que é uma cara nova de um antigo vilão. Então ele está agora disfarçado, tem muita fake news, pessoas acham que não faz mal, pessoas que acham que não é danoso, mas sim, já tem estudos, inclusive estudo brasileiro do INCA, mostrando uma série de substâncias cancerígenas que foram detectadas lá naquela fumaça.
Eu brinco, inclusive metais pesados como o níquel, chumbo, porque são até metais pesados que estão na pilha que acabam sendo volatilizados, né? Que acabam sendo dispersos naquela fumaça e acaba dando, além do risco de câncer, diversos outros transtornos, né? Eu quero fumar uma Helvac logo. Então eu brinco. Realmente, se você for pensar, né? A gente faz essa comparação, mas a pessoa está virtualmente ali fumando uma pilha. Entendeu? Já então, pensou? Então, assim, além das cargas, sem falar nas cargas de nicotina que estão cada vez maiores, né? Quando eu vou falar, né? Quando a gente tem uma palestra, assim, eu gosto de comparar, porque já tem uma carga dessa de refil de 16 ml, ele já tem quantidade de nicotina que é equivalente a 800 cigarros. Ou seja, 20 maços. E você vê, às vezes, um jovem numa balada dessa, que aí começa a se empolgar e junta com bebida alcoólica e usa às vezes metade de um refil desse de uma noite, entendeu? Ou seja, então, fumou assim, ali... Tá botando câncer pra dentro. Em termos de nicotina, ele geralmente, esses refis o refil desses vapers, né? Ele é a 5%, ou seja, 50 mg de nicotina por ml. E pela Anvisa, um cigarro pode ter apenas 1 miligrama de nicotina. Nossa! Então, assim, é como se 1 ml daquele equivalesse a 50, 50 né? cigarros. 50. Caramba! E a pessoa em termos de nicotina, e isso vai dando cada vez mais dependência rápida. A gente já vê jovens hoje. Isso. Aí eu converso com alguns colegas, assim, pacientes ou até amigos jovens que fazem uso, né, de cigarro eletrônico. Aí eles queixam de dor de cabeça, de ansiedade, de insônia. E aí eu pergunto, esses sintomas melhoram quando você dá uma baforada? Dá uma melhorada. Então já pode ser até abstinência. Então hoje a gente já vê jovens com esses sintomas. Às vezes acha que é ansiedade, às vezes acha que é, né, insônia, e vai atribuindo a diversos outros fatores, mas já é realmente algum grau de abstinência. A gente tem vídeos nas redes sociais de jovens que não aguentam ficar um voo de 3 horas sem fumar, né? fumar o cigarro eletrônico, porque isso é abstinência. Isso é muito grave mesmo, né? E a gente então, é outra informação também que a gente tem que estar sempre aí, né, repassando, porque o que a gente vai mais ver hoje em dia, não só o cigarro, vou até um pouco mais além, mas a própria bebida alcoólica também, né, que é muito aceita socialmente. A gente vê cada vez mais você mais jovem, né, se utilizando ali tanto do vapor, do cigarro, enfim, e da bebida alcoólica também, né? Então, os hábitos que a gente recomenda é parar a cessação tabagista, o consumo moderado de álcool, né? A gente, né, um consumo responsável, baixo. A gente recomenda atividade física, uma alimentação saudável e o uso de protetor solar, né? E exposição solar moderada naqueles períodos de menor risco, que é, né, antes das 9, depois das 16. Então, esses hábitos de vida em conjunto vão ajudar o paciente a fazer uma redução dramática dos cânceres que são preveníveis, né? Dos cânceres que são associados a esses fatores de risco. Tá aí a receita, né? Uma receita simples, né? Uma receita que você realmente pode fazer. Não é fácil, porque você o costume, o hábito da alimentação, a preguiça do exercício físico e tal, mas você exercitando ou praticando isso que o doutor Pedro está dizendo, são 30% de casos de câncer que você pode evitar. Exatamente. Olha aí. Já pensou? E a obesidade está vindo muito forte, né? Aproveitando, você falou aí dos hábitos de vida, né? Felizmente o tabagismo está em queda. E existe uma projeção da Organização Mundial de Saúde que nos próximos 20 anos a obesidade ela ultrapasse o cigarro como principal causa de morte prevenível. Porque a obesidade também está associada a risco cardiovascular, está associado a diabetes, está associado a câncer também. Né? Então, em primeiro lugar, eu diria parar de fumar. Em segundo lugar, seria manter o peso adequado com atividade física e alimentação saudável. Você falou dos malefícios do cigarro, né, do fumo, mas a alimentação também é responsável por cânceres, né, de reto, de estômago, intestino e tal. Então, a boa alimentação é também uma diminuição importante de casos de câncer. Isso, exatamente. É uma alimentação saudável, com mantendo o peso adequado com atividade física. O que é uma alimentação que a gente recomenda como saudável? É uma alimentação mais natural. A gente sempre fala, descasque mais e desembale menos, né? Então, preferir as frutas, os vegetais,
evitar os alimentos muito processados e ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, enriquecidos em conservantes, enriquecidos em aditivos. A gente sempre lembra de preferir as carnes brancas do que as carnes vermelhas, né? Evitar excesso de massa, de fritura, preferir os integrais. Então, assim, uma alimentação saudável, natural, que isso daí tem um forte impacto, principalmente, como você falou, nos tumores do tubo digestivo, né? Que vai da boca ao ânus. Aí pega esôfago, estômago, Esse pâncreas. é o campeão de câncer, não? Hoje o principal câncer, o número 1 na mulher é a mama e no homem é a próstata. Mas aí em segundo lugar, nos dois sexos, já é o cólon, né? Que é o intestino grosso. E aí vem, né, dos tubos digestivos. E está só aumentando. Porque os cânceres do intestino, né, que é o cólon, ele é o que está em maior ascensão. Há alguns anos ele estava em quarto lugar, depois ele subiu para terceiro e agora ele já está em segundo. Uhum. E outra coisa que a gente está vendo é como que está mudando o perfil de idade. Está vindo para idades mais jovens. Sim, cada vez mais jovens. Né, sendo afetados aí pela doença. Antigamente a gente via, né, era uma doença tipicamente do idoso. Hoje a gente já não vê mais dessa forma. A gente já tem pacientes jovens na faixa aí de 40, 50 anos e principalmente entre 50 e 60, coisa que a gente via muito pouco, e aí está associado a tudo isso, né? Aos hábitos de vida, a alimentação ocidental, que é muito industrializada, obesidade e sedentarismo. Sim. E aí, falando em atividade física, Pedro, eu acho que é de suma importância, assim, a gente parece que a gente está falando da mesma coisa, mas na verdade é importantíssimo que a gente falar que a atividade física, ela não é só importante antes, mas como depois também, né? Principalmente ali quem já tem o diagnóstico, né? Quando você chega num diagnóstico como esse, uma das principais coisas, olha, você faz alguma atividade física, é importantíssimo, né? Porque vai te ajudar a curar a doença, né? Você ter um tratamento mais positivo. E é isso, né? A gente tem que, tanto antes quanto depois, né? A atividade física está sempre presente. Com certeza. A atividade física, o que se recomenda é uma atividade física de cerca de 150 minutos por semana. Então, a gente pode distribuir isso em 5 vezes de 30 minutos ou 3 vezes de 50, sempre combinando, né? Atividade aeróbica e anaeróbica. E veja que não é uma coisa tão exagerada, né? Sim. E com o tempo você vai se adaptando, gostando e praticando cada vez mais. Tem vários trabalhos que já mostram também o impacto tanto na prevenção quanto nos melhores resultados em pacientes que já têm o diagnóstico. É muito bom. E aí, gente, outra coisa que eu acho que é importante da gente tratar aqui, né? A gente já falou do tabagismo, já falou das importâncias aí de você ter uma vida como um todo, né? Saudável e equilibrada. E aí, Pedro, fala um pouquinho mais sobre essa questão dos tipos de câncer, né? Que podem ser prevenidos se a gente tiver justamente essa, né, atitude saudável para o nosso dia a dia. A gente falou já da questão do câncer de cólon, que ele justamente a gente previne tendo uma alimentação saudável, mas quais outros a gente poderia prevenir que estão dentro aí, né, desses 30% dessa prevenção, que foge um pouquinho desse aí? O que mais, assim, a gente pode prevenir? Então, além desses hábitos, esses hábitos de vida, né, eles ajudam para todos, não só câncer, né, mas todos os tipos de câncer. Você reduzir obesidade e prevenção. Existem também, a partir de uma certa idade, os exames de rotina periódico de saúde, que são os exames para diagnóstico precoce. Então, mesmo que você acabe tendo algum diagnóstico, a gente sempre fala, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, existe um calendário, uma rotina de exames periódicos preventivos, que é o que a gente tem que sempre lembrar a população também de não deixar atrasar. Então, começando pela mulher, né? O exame do preventivo, né, do Papa Nicolau, ele deve começar para mulheres sexualmente ativas a partir dos 25 anos. Então, a gente tem uma regrinha 1, 2, 3. Como que é? Fez um preventivo. Vai fazendo todo ano, a cada um ano. Se deu 2 negativos, a gente passa para 3 anos. Sim. Entendeu? Faz anual, deu 2 normais, aí fica de 3 em 3 anos. Sim. Isso é a partir dos 25. A gente pode fazer o teste do HPV, que é o vírus que está relacionado ao câncer do colo de útero. Sim. A gente pode fazer a cada 5 anos também, a partir dos 35 anos de idade. Certo. Ainda nas mulheres, a mamografia anual a partir dos 40 anos. Também é um exame obrigatório. O câncer de mama é o principal, é o câncer mais incidente na mulher
E a gente consegue hoje, em estágios precoces, uma curabilidade que é em torno de 95% a 98% de chance de cura, desde que diagnosticado naquela fase inicial, que é detectado com a mamografia no comecinho. Para homens e mulheres, a partir dos 45 anos, fazer uma colonoscopia, que é o exame do intestino para retirada de pólipos. E aí a frequência da colonoscopia vai muito depender a depender do resultado, se tem pólipo, se não tem, mas pelo menos a primeira colonoscopia a partir dos 45 anos para fazer a prevenção do câncer de intestino. E no homem, a partir dos 40 anos, discutir com o urologista o início do acompanhamento de fazer uma rotina periódica de saúde e prevenção do câncer de próstata, que é o principal câncer do homem, né? Então, esses são os exames de rotina, né? A gente sempre fala para a mulher, mama e colo do útero, para o homem, a próstata, e para os dois, o exame do intestino. E a gente, a depender de cada... Esse eu diria que é o geral, para a população inteira. Claro que a gente pode individualizar de cada paciente, cada caso, a gente pode acrescentar outros, a depender do risco familiar. Se o paciente tem um histórico forte de cigarro, a gente também, de tabagismo, a gente faz uma tomografia periódica para prevenção de câncer de pulmão. Então, outros exames, eles podem ser acrescentados na individualidade de cada paciente. Só pode chegar lá depois, doutor Pedro, por favor, quero fazer aqui um abdominal total, só para ver como é que estão as coisas aqui, também é possível. É avaliado. Existe uma série de variáveis que são analisadas durante a consulta médica, né? O histórico familiar, os outros fatores de risco. E a partir da estratificação de risco, a gente vai faz um acompanhamento preventivo personalizado para aquele paciente. Mas eu diria que a mensagem principal para a população é essa: cuide-se, não deixe atrasar, não relaxe, faça os hábitos de vida preventivo e os exames de rotina periódico, que aí de fato o risco de ser acometido por um câncer reduz bastante e é o que a gente tem de melhor para poder prevenir essa doença. E mesmo que tenha o azar de ter, vai descobrir logo no comecinho que a curabilidade é ali próxima de 100%. Exatamente. Então a gente tem que fazer esse trabalho de educação da população. E é só com esses exames também, né, Pedro? Porque, assim, eu diria, vou fazer ali um exame de sangue, só o exame de sangue às vezes não adianta muito não, né? Tá tudo bem lá no exame de sangue, mas quando você vai ver, né? Quando a gente fala de câncer especificamente, os exames de sangue, eles têm um papel limitado no diagnóstico. O único exame de sangue que realmente ainda tem um impacto importante é o exame de PSA, que é o exame da próstata, que ele realmente é um exame que faz o rastreio e prevenção. Mas os outros exames de sangue, eles são muito genéricos e tem muitos falsos positivos e falsos negativos. Então, o que importa é realmente fazer uma avaliação médica bem feita e os exames que realmente entram na rotina são mais esses exames de imagem, que é mamografia, que é colonoscopia. Dedografia. A dedografia. Também, importantíssimo. A dedografia é importante. E o exame do preventivo nas mulheres sexualmente ativas. Doutor Pedro, nesse período de campanha, 4 de fevereiro, a Liga, o pessoal, os hospitais, as instituições mais ligadas à oncologia realizam campanhas, assim, quando eu digo campanha, não só campanhas educativas, mas uma campanha de trazer o cidadão, trazer a mulher para realmente realizar esses exames, esses preventivos importantes para que você evite o câncer? Esses exames de rotina, eles são, assim, eles devem ser facilmente acessíveis mais próximo do paciente, nas próprias unidades de saúde, próximo de casa. Porque esses centros terciários especializados, eles são mais dirigidos para o tratamento dos pacientes com o diagnóstico. Então, assim, a gente sabe que existem muitas barreiras de acesso na saúde pública, né? Muitas dificuldades, mas idealmente qualquer unidade de saúde deveria estar preparada, deve estar preparada para poder acolher os homens, acolher as mulheres, porque um exame de preventivo, por exemplo, do colo do útero da mulher, colhe posto de saúde. E pode ser feito pelo médico, pode ser feito pelo enfermeiro. Então, pelo menos assim, o preventivo falando especificamente, a gente não costuma ver grandes barreiras de acesso. As mulheres costumam ter acesso facilmente, só marcar lá no postinho e consegue ter acesso. Mamografia também. Mamografia hoje é um exame tão difundido, tão simples. Vai com antecedência, marca e consegue ter acesso. E aí, na condição de vir alguma alteração suspeita, aí o paciente é referenciado para um serviço especializado. Sim.
E aí, doutor Pedro, histórico familiar, né? Como é que a gente faz? Quais os cuidados, né? A gente falou que a genética ali, ela tem a sua importância, né? Não é o todo, mas ela tem a sua importância. Inclusive, existe hoje exames, né? Que você pode até fazer preventivamente. Não são muito baratos, não são muito difundidos, infelizmente, ainda, né? Mas que você pode fazer para, de repente, ter uma ideia ali do que né, você poderia ser acometido, né? No futuro. Pesa bastante essa coisa, esse histórico familiar? Olha, o histórico familiar, ele está relacionado a cerca de 15% dos casos. Então, se veja que a grande maioria, 85% dos casos, vão ser diagnosticados como a gente chama de aleatórios ou esporádicos, que são aqueles casos que estão associados aos hábitos de vida, que não tem um componente familiar. Sim. Eu sempre gosto de explicar o que é esse termo genético, porque assim, termo genético, todo câncer tem um caráter genético, porque ele é mutação, ele surge a partir de uma mutação genética que transforma uma célula de benigna em maligna. Mas nem toda mutação genética é hereditária. Então a gente prefere usar esse termo hereditário. Então, assim, 15% dos casos só que tem algum componente hereditário ou familiar. Então a grande maioria vai ser aleatório ou esporádico. Mas esses 15% existem. Então. Temos que lidar com eles. Temos que lidar com eles. Então, assim, não é um número desprezível. E como que a gente alerta? A gente fica mais alerta, por exemplo. A gente lembra muito dos casos de câncer de intestino, né? Existem critérios que tem esses casos que são relacionados à família. Por exemplo, a gente fica de olho quando tem pelo menos 2 parentes de primeiro grau acometidos